Aprovado. Emenda de número 007/C, 2025, ao projeto de lei de número 035, 2025, autoria Marcela Menezes Costa. Com parecer favorável da Comissão Permanente de Ação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Tomada de Contas, encontra-se em única discussão. 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 07. Se esse valor aí relacionado à lavanderia, a gente vai ter que lavar roupa suja, né? Que depois, para impedir que isso aconteça. Mas aí esse 007 do PPA é justamente para garantir o investimento de recurso no programa de habitação, né, de moradia para as pessoas da cidade, projeto Habita Neves. Então, retirando do fundo e colocando no projeto Habita Neves. Discussão, presidente. Em discussão. Boa noite a todos. Eu deixei por último, presidente. Votei todas contrário. A gente está aí à disposição para poder dialogar a partir do ano que vem, fazer de forma coletiva, que eu sei que todas essas emendas são... Todas não concordei com todas não, mas a maioria delas são muito importantes. Todas são importantes, a maioria. Então é o seguinte, só que, vou voltar, para a gente falar do futuro, eu tenho que voltar um pouquinho lá atrás, para falar um pouquinho do passado. Eu ganhei eleição em 2016, o vereador Ramon já estava aqui, o senhor, o pastor Dário, o Eberson, o vereador Marcelo, acho que foi esses mesmo, que estavam aqui. Nós chegamos aqui, pegamos uma cidade destruída. Pegamos uma cidade destruída. Votamos uma lei delegada, que todo mundo falou que nós estávamos dando um cheque em branco para o prefeito. Foi dado esse cheque em branco. No entanto, ele consertou a casa, e de 2017 para cá, a gente viu tanto que a nossa cidade avançou. Lá, 8 anos com o Juninho, e agora 1 ano aí com o Túlio. Eu penso, foi falado várias coisas aqui a respeito das emendas, foi criada até, eu sou um dos autores dela lá atrás, que trouxe para cá para a cidade, eu e o vereador Léo, a emenda impositiva, que, querendo ou não, a gente ajuda o prefeito a distribuir esse recurso na cidade. É muito pouco, é 3%, acho que é 3,2%, acho que é 3 mesmo, agora passou para 1, né? 2 e 1. Mas a gente ajuda, a gente não tinha nem isso, para a gente poder fazer as políticas. Inclusive, desses 3%, muitos dos vereadores aqui, eu sou um deles, que usa essa emenda, uma parte desses 3%, para trabalho social, para esse tipo de trabalho que a gente faz, que eu faço há muito tempo. Então, a gente concorda com tudo, só que é o seguinte, foi falado algumas coisas aqui, eu até anotei aqui, foi falado da agenda cultural, bacana. Centralizado, nós temos uma festa de Neves aqui, quando não faz, o povo reclama que não faz, quando faz, gastou muito. Mas ali enche, então o pessoal gosta. Isso é igual quando a gente tem lá. Eu tenho 2 filhos, mas se você não tiver dinheiro para comprar pelo menos um bolo no aniversário dele, ele vai ficar chateado com você. Então, com toda a dificuldade que a gente tem, a gente não pode deixar de comemorar nada também, não. Tem que fazer. Eu sou de acordo que faça. Tá. Temos que descentralizar essa festa de Neves? Ela já é descentralizada. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um arraiado Sevilha B que o Dinei faz há quantos anos, Dinei? 12 anos, que já pegou e vira, é um sucesso, parabéns, vereador. Temos do outro do vereador Claudinho, que também é feito do campo Bola de Prata, que é um sucesso esse ano, acho que nem coube de gente lá, tanta gente que foi. Nosso amigo Carreirinha criou um evento lá no Veneza, região do Veneza agora, que é o rodeio. Então, a nossa cultura, ela está assim, espalhando no município inteiro, através das emendas impositivas. Agora, eu não vou compactuar, por quê? Porque eu acho que eu não vou fazer com a pessoa que eu não gostaria que fizesse comigo. Porque desde então, desde o tempo que eu estou aqui, a gente está fiscalizando, olhando, a nossa cidade está avançando e avançando muito, e o prefeito está gastando no lugar certo, sim. Está gastando no lugar certo, sim. Eu aprendi uma coisa no Exército, enquanto um burro fala, o outro murcha a orelha. Então, quando a gente, eu esperei para me falar por último, gente. Eu tenho que colocar o meu posicionamento, o voto é meu, e eu gostaria que respeitasse o que o vereador Ramon falou. Todas essas ações são importantes. Tanto por isso que a gente destina emenda para elas. Só que tem que ser construído de maneira coletiva. Eu não participei de nada. E quando fala audiência pública, isso aqui é uma audiência pública. Porque nós estamos aqui representando o povo. Eu estou representando uma parte da parcela do povo. E se o povo achar que foi mal representado por mim, não sei se é dia 4 ou dia 5 de outubro de 2028, tem eleição.
É só mentira. Isso. Muito bem. Muito bem. Inclusive vocês que estão aí, nenhum de vocês vota em mim. Não tem problema nenhum. Problema nenhum. Então, o que acontece? É muito simples. A gente precisa de recursos para os planos, para os trabalhos, para ações sociais, para os projetos né, que fazem essas ações. Só que é o seguinte, isso já tem que partir também, eu acho que de cima para baixo. O vereador Marcelo foi preciso aqui, só não falou o valor, Marcelo. Deixou de vir agora do governo federal mais de 20 milhões só para a educação. Será que se tivesse vindo esse dinheiro, nós não conseguíamos tirar um pouquinho e mandar para esses lugares? Não. Vereador Agora, Mazinho, como que eu vou engessar? Vou ter que concluir. Só prorrogação do tempo para 1 hora e você pode continuar. Tá. Então, eu estou pedindo prorrogação de mais 1 hora da reunião, tá? Então, a gente está disposto a fazer isso. Só como que eu engesso o prefeito? Nós fizemos, o ano passado, votamos a LOA aqui, calculou em torno de 1.600.000, mas não chegou nesse valor, 1.600.000, e não vai chegar de novo, porque o repasse está diminuindo, vereador Ramon, não vai chegar de novo. Eu não posso engessar o prefeito. Eu estou vendo a boa vontade dele para fazer as coisas. Tira daqui, põe ali, tira de aqui, põe lá, que vocês falaram muito bem da Casa das Mulheres, que foi inventado 3 anos ou 4 anos atrás, que começou esse projeto e está indo muito bem. Tem várias ações que tem que ser feitas mesmo, mas como que eu vou engessar ele? Eu não gostaria que me engessasse, então não vou engessar ele. Por isso que eu falo, tá, pode ser que daqui na próxima eleição o Túlio perca, que seja. Mas se ele trabalhar e distribuir o recurso, igual ele distribuiu esse ano, o tanto que esse homem trabalhou, ele não vai ter 108.000 votos, não. Ele vai ter 200.000 votos. Porque ele está trabalhando muito. E nós vamos continuar trabalhando, continuar ajudando. E, mais uma vez, me coloco à disposição para poder discutir. Precisamos mandar para ali, precisamos mandar para lá. Vamos mandar, vamos atrás dos nossos deputados. Tem outros deputados aí, inclusive do PT que teve voto aí, não mandou nada para a cidade. Pode mandar, nós precisamos de recursos para poder investir nessas áreas. E pode contar comigo. E nós vamos correr atrás de recursos para poder ajudar, mas eu não posso fazer isso e engessar o prefeito. Agora, o dia que eu senti que foi empregado de maneira irregular, aí sim eu sou o primeiro a bater de frente. Mas, até então, pelo que eu estou vendo, está sendo tudo bem empregado e eu faria da mesma forma. Discussão, presidente. Quero aqui discutir também a questão do banco de alimentos, que foi falado aqui. Muito importantíssimo isso aí. A Glaucia Brandão, a secretária nossa aqui de assistência social aqui do município de Rio das Neves. Muitas pessoas participam do banco de alimentos, mas tem uma coisa que é sigiloso, gente. Tem pessoas que gostam de expor as pessoas no momento dela mais frágil, postar dando cesta básica para as pessoas, humilhar as pessoas que já estão precisando de ajuda. E tem muitas políticas que são terríveis, horríveis dessa forma, de expor as pessoas. Eu acho que a Glaucia Brandão e toda a sua equipe está de parabéns, pastor Dário e demais vereadores, quando ela faz a política voltada ao sigilo, que muitas pessoas hoje não conseguem o emprego, vai lá no banco de alimento, consegue lá o seu alimento, mas não é divulgado, não é batido foto e botado no Instagram. Que tem muitas pessoas que usam da fragilidade das pessoas para fazer isso. Eu, como cidadão, ajudo muita gente, nunca fiz isso. Posso que os vereadores também que fazem essa questão social também aqui, nunca fazem isso, porque é de extremamente importante o sigilo também dessas pessoas, né? E botar dados, nome de pessoas que recebem a cesta básica é ridículo, desproporcional. É só dar à pessoa, o banco de alimento lá tem o seu sigilo, que está na lei também, sigilo, e faz muita ação em Ribeirão das Neves. Além disso, eu vi que hoje, pessoas que produzem aqui no município de Ribeirão das Neves, verduras, etc., que entregam para a prefeitura, que vende para a prefeitura, no banco de alimentos, isso já fomenta, não só aquele pequeno empreendedor, aquele cara que planta hortaliça, etc. Cansou. Então é importantíssimo dizer isso, que o banco de alimentos da nossa cidade funciona perfeitamente bem. Discussão, presidente. Discussão. Bom, novamente eu quero dizer que não é nada pessoal. Volto a repetir, admiro muito a vereadora Marcela. Está aí representando uma grande parcela da população de Ribeirão das Neves. São 2 mulheres aguerridas que a gente tem aqui nessa casa, a vereadora Marcela e Isabela. Parabenizo pelo trabalho que vocês têm feito, principalmente no que diz respeito à representatividade da mulher, que é
uma boa parte do nosso eleitorado, né, e da nossa população, não só de Ribeirão das Neves, mas da população brasileira. Mas, sabe, gente, tem coisas que servem realmente para uma reflexão. E, sem dúvida alguma, as emendas da vereadora Marcela traz uma reflexão para essa casa. Porém, muitas coisas elas precisam ser discutidas em outras instâncias. Por quê? Porque, ao longo do tempo, foi transferido muitas responsabilidades para as prefeituras, para os prefeitos. Há pouco tempo atrás mesmo, nós tivemos a marcha dos prefeitos lá em Brasília, porque ninguém aguenta mais. São responsabilidades demais que vêm, né, para os prefeitos, e o sonho de todo gestor municipal é um novo pacto federativo, sem dúvida alguma. Então, é lá que precisa ser discutido realmente essas políticas públicas. Eu não tenho coragem, por exemplo, de tirar um determinado valor de uma pasta X daqui da Prefeitura de Ribeirão das Neves, e não acho que tem tanto dinheiro assim, pelo contrário, a gente precisa relativizar, comparar a redação de Ribeirão das Neves com Betim. Meu Deus do céu, nós estamos muito para trás, no entanto, com uma população muito grande. Então, precisa ser discutido, sim, todas essas políticas públicas, mas em outras instâncias. Porque tirar, por exemplo, um valor da pasta A, pasta B, enquanto no país a gente ainda tem orçamento secreto, enquanto no país a gente ainda tem sigilo de 100 anos, estamos entendendo? Tem uma moradia importante, sim, segurança pública, muito importante, políticas afirmativas importantíssimas para a nossa população. Porém, essas questões precisam ser discutidas em outras instâncias. Vamos lá discutir essas questões. Não é só de Ribeirão das Neves, não, é do Brasil. O Brasil precisa refletir sobre um novo pacto federativo. Porque falar de orçamento secreto, sigilo em cartão corporativo, sigilo de 100 anos, é uma vergonha ainda. A gente vê isso acontecer no nosso país. Eu estou dizendo isso aqui porque talvez muitas pessoas vão sair daqui, muita gente está ouvindo lá fora também, está acompanhando as reuniões aqui da Câmara Municipal, pode estar pensando, nossa, mas um pastor, cadê a equidade? Eu tenho sim. Eu zelo pela equidade e pelos meus atos aqui, todo mundo sabe disso. Porém, a gente precisa levar essas questões para ser discutidas lá em cima. E eu estou disposto um dia, quem sabe, né, eu sei que é difícil a minha voz chegar lá, mas por intermédio de outras pessoas, a gente consegue fazer a voz da população de Ribeirão das Neves chegar lá em cima, para que realmente a gente tenha uma questão de justiça nos gastos do dinheiro público. É dessa forma que eu penso e, por isso, eu justifico a razão porque eu votei contra algumas emendas. Nada contra a vereadora, mas por achar que algumas questões precisam ser discutidas em outras instâncias. Discussão, presidente. Discussão. Eu queria, sim, até dar fazer uma observação para os colegas. Só um minutinho, vereadora. Fazer uma observação dos colegas. Tipo assim, a gente adiantou a questão dos temas 1 hora, tudo bem. Dá tempo de tranquilo, só tipo assim, mais um pouco assim dentro do processo, mais objetivo é... Pode falar, Marcelo? Pode ficar à vontade, viu, gente? Marcelo, pode falar. É isso, acho que é importante para a gente ir esclarecendo mesmo. Essa questão de emenda versus recurso estrutural, né? Acho que já está dito, mesmo no nível estadual, nível federal, as emendas ajudam, mas o que estrutura as políticas públicas é o orçamento. E aí, Dário, acho interessante o que você diz, né? Inclusive, fui a Brasília esse ano e a gente conseguiu, temos pressionado diversas situações, feito parceria com a Prefeitura para aproveitar oportunidades abertas. Inclusive, recentemente agora, né, o FIIs vai garantir 88 milhões de empréstimo para a cidade, para infraestrutura em saúde, possivelmente novo hospital. Mas o orçamento da União, nós temos que discutir lá mesmo, temos que discutir com os parlamentares federais e tal. Agora, o 1,5 bilhão que nós temos em Neves, nós temos que discutir aqui, sabe? Não tem outro lugar, não tem outra esfera, nós temos que discutir aqui. Se a gente acha que precisa de repensar o Fundeb,
nós temos que ir lá no governo federal, mas nós temos que, o recurso que tem hoje para a educação, nós temos que discutir aqui, para a saúde, para assistência, etc. E é isso, né? 70% do recurso da cidade é receita vinculada, não é de Neves. Vem do governo federal e do governo estadual. Então, por isso, inclusive, ano que vem, ano eleitoral, a gente precisa ter muito responsável quem a gente elege para o governo federal, identificar, né, quais são as políticas estruturantes nessa cidade que vem de lá. Asfalto, infraestrutura de saneamento, PAC Vila Hortinha, quando chove, entra água na casa das pessoas, e agora vai ter o PAC Periferia Viva, os PAC 1, PAC 2, Instituto Federal, enfim, precisamos, né, porque 70% do nosso orçamento vem de lá. De fato, nisso a gente não pode mexer. Mas os 30%, concordo também com o vereador Mazinho, que é difícil de realocar, é um orçamento apertado. Só que aí eu queria só deixar aqui para vocês que desse valor que a gente está propondo aqui, não daria 1% do orçamento da cidade. São pequenos ajustes, mas que fazem toda a diferença, sabe? Isso é importante de dizer, né? Daria aqui 10 milhões no orçamento de 1,5 bi, ou no orçamento de 500 milhões, que é o que a gente tem. Nossa, isso dá o quê? 2%, 1%? Enfim. Então, gente, é muito simbólico, mas simbólico que pode fazer muita diferença no combate à fome, combate à violência contra a mulher, moradia popular, cultura, saúde. E aí, só para também apontar, né, e não ficar mal entendidos, mais uma vez eu falei, ninguém disse para acabar com a festa de agosto. Custa 4 milhões, beleza, precisamos rediscutir talvez algumas coisas, se contrata mais empresas locais para a produção, enfim, tem que pensar, mas beleza, ninguém questionou. A festa de agosto é um símbolo da cidade, é muito importante, eu venho todo ano. Outros 3 milhões que estão soltos em fomento à cultura, sem transparência, que sejam utilizados para descentralização. E aí, é importante os vereadores aqui buscarem os projetos aprovados na Lei Aldir Blanc, que já foram executados nessa cidade, com o governo federal, recurso do governo federal, 2,5 milhões de reais. E aí, tem ação lá no Areias, tem ação lá no Maria Helena, tem ação lá no Vereda, tem ação no Santinho, no Rosa Neves, no Florença, no Vale das Acácias, na cidade inteira. Isso é política pública cultural, de desenvolvimento cultural. Política pública cultural não é só evento. Evento, gente, é 1, 2 dias no ano. Cultura, cidade desenvolvida precisa de política cultural forte. Cultura é formação cultural, aulas, cursos profissionalizantes, fruição, né? Então, espetáculos de dança, de teatro, de circo, artes urbanas, hip hop, todo dia. Os 2,5 milhões investidos da Aldir Blanc nessa cidade permitiram um calendário nessa cidade o ano inteiro. Não é uma festa junina, são X meses de oficina num lugar, X meses de oficina em outro lugar, tantas atividades culturais em praças, espaços públicos, gratuita. Atividade gratuita para a população. Isso enriquece a nossa cidade. E aí, quando a gente vai aqui pertinho, Contagem, Belo Horizonte, você tem centros culturais pulsantes, gratuitos, em todas as regionais. Você vai, tem peças infantis, peças para idosos, pessoas, todas as pessoas de todas as classes produzindo cultura. Então, é isso o nosso sonho para a nossa cidade, que hoje a política cultural da cidade, ela se baseia em evento pontual e na Aldir Blanc, que é nacional e tal, que é importante, mas que, inclusive, o governo federal está começando a cobrar. Gente, os 5 mil municípios, mais 5 mil municípios estão recebendo recursos, mas eles vão ter que começar a colocar recurso próprio. E aí nós estamos propondo que seja via Fundo Municipal de Cultura. Bom, acho que é isso. É isso. Obrigada. Discussão, presidente. Nossa cidade, né, quem te viu, quem te vê, não é assim, o presidente? O senhor fala? O senhor está acompanhando aí mais tempo que eu, né? A cidade cresceu, desenvolveu, nós tivemos trabalhos muito importantes aqui no desenvolvimento da nossa cidade, e a gente precisa falar sobre isso, né? E as discussões, elas são muito importantes, né? Mas o avançar, ele exige mais do que discursos, muitas vezes isolados, ou iniciativas, às vezes, individuais. Essas transformações, elas acontecem quando há diálogo e construção coletiva. E como foi feito todo esse processo?
essas votações todas que a gente está aqui hoje? Como foi feitas essas construções? E como foi feito isso? Teve respeito institucional? Será que nós, como parlamentares, estivemos envolvidos? Participamos de forma direta? Houve abertura realmente para que isso acontecesse? Porque no debate ampliado, e na escuta, no trabalho, no conjunto entre os parlamentares, que surgem tudo, que surgem as diversas situações. E eu acredito muito nisso. Essa situação toda que a Marcela colocou, que para mim é muito pertinente. Todas. Mas como foi feito? Como foi criado? Há que se falar isso. A gente pode, dentro de um processo de construção, viver. Nós temos ali aquela era. É do Getúlio Vargas? Que fala. Cresceu de. Como é que fala? É Juscelino, né? Quantos anos? 55. Como é que é? 55. Né? Então, assim, eu entendo o desejo, né, de transformação, mas há necessidade de discussões, de abertura aqui dentro do parlamento, Marcela. Entendo o seu processo, as suas ações, o seu estudo, a sua busca, valorizo isso, mas aqui é um parlamento. É necessário participar com todos, de todos os processos. E o meu mandato acredita nisso, que ninguém muda a realidade sozinho. É na cooperação que o legislativo cumpre seu verdadeiro papel. E nesse sentido, continuo aqui, presidente, para terminar, é nesse sentido que eu pauto as minhas ações. Quando eu cheguei aqui, que tinha diversos vereadores eleitos, reeleitos, e a minha caminhada agora, recebendo todos os colegas, com muito carinho e respeito, a gente vai fazendo essas construções. Pensar na cidade exige muito mais do que a minha ideia, o meu desejo e a minha vontade. Discussão, presidente. Discussão, presidente. Pastor, só para finalizar aqui, que está vencendo o horário também, né? Eu estou, mais uma vez, Pastor, eu peço eu não que o pessoal seja mais objetivo. Eu não queria entrar nessa esfera federal, não, porque se a gente entrar, vou ficar aqui a noite inteira falando e haja reunião para falar. Igual o senhor falou, é muito fácil a gente ganhar uma eleição falando uma coisa e depois fazer outra. Vou quebrar o sigilo disso, quebrar daqui, depois colocar em tudo. A gente já tem que começar a ter respeito pelo dinheiro público. Ele vem de cima para baixo. Eu respeito o dinheiro público. Eu respeito. Tem 9 anos que eu estou aqui e eu respeito o dinheiro público. Tanto que fica aberto, penso que tudo aberto. Então, é complicado. Nós tivemos um aumento de mais de 30 impostos no nosso país. Aumentou a arrecadação e muito. E eu não entendo como diminuiu o repasse para a gente. Então é muito fácil, 10 milhões é muito pouco dinheiro. Então acho que a gente tem que juntar todos os vereadores e procurar uma solução. Agora, tirar de uma pasta para passar para outra, tira de uma pasta para outra, tira para outra. É tirar a roupa de um santo e vestir no outro. Onde você tirou, onde você tirou. Você quer que eu repita a frase? Não, né? Aonde que você tirou, vai ficar faltando também. Então a gente tem que dar um jeito de colocar mais, que onde você tira e não coloca, acaba. Então eu estou disposto aqui a gente juntar, e nós vamos conseguir, vereador Marcelo, nós vereadores, que a maioria está do mesmo lado, nós vamos conseguir aumentar essa arrecadação, sabe por quê? Que nós vamos reeleger o nosso deputado estadual e nós vamos fazer um federal para mandar recursos para a nossa cidade. Discussão, vai ser rápido. Bom, aí eu topo da gente fazer até audiência pública ano que vem, já estou falando isso com o tributo lá da Fazenda, para a gente discutir reforma tributária. Essa, né, falácia, aumentou o imposto e tal, nós estamos caminhando rumo à justiça tributária. Agora, quem recebe até R$5.000 vai ficar isento do imposto de renda, e isso é a maior transformação tributária para o povo trabalhador desse país. Mas beleza, aí quando fala assim, então por que está reduzindo repasse? Eu já falei isso aqui também em audiência na Comissão de Finanças. Fundeb, gente, é um fundo de redistribuição de recurso para quem tem menos, receber mais, quem tem mais, receber menos. E aí eu até falei, nós temos que decidir, quanto mais a gente se desenvolver, menos participação. Talvez a gente vai ter em alguns fundos que são de redistribuição. Vamos fazer esse debate, e aí? Como é que nós vamos compensar?
ou a gente não quer crescer e quer depender cada vez mais, né? Mas aí é outro debate. Aí só para fechar, gente, assim, porque também acho que a gente tem que colocar a mão na consciência. Chega uma vereadora e propõe uma audiência pública, tem um formulário online na Câmara, no site da Câmara Municipal, com as respostas todas lá na Comissão de Finanças, lá no Jurídico, abertas para todos os vereadores. O problema é a vereadora que propôs a audiência pública e não dos vereadores que constroem o processo de forma junto. Ah, tudo bem, vou conversar mais, tudo mais, mas assim, a responsabilidade é de quem? Sabe? O governo é chamado, convidado, não só, como eu falei formalmente, via telefone, ligando, mandando mensagem sem nenhuma resposta. Diálogo precisa de pelo menos 2 pessoas para acontecer. Então, assim, me desculpem, realmente eu acho que mudar dói, às vezes, e eu acho que, né, entre mortos e feridos sairemos todos vivos, e ano que vem que a gente consiga construir um processo mais coletivo, mais dialogado, mas que ele exista, porque não é admissível mais, depois de 25 anos da implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal, não ter participação popular no orçamento. E orçamento participativo ainda é outra coisa, é uma política pública. Orçamento participativo é uma política pública que o município decide ou não implementar. Participação no orçamento não é escolha, é lei, que a gente não cumpria. E aí dói mudar. Mas a gente também não pode colocar a responsabilidade em quem está a fim de fazer a lei acontecer, que é construir, e é isso. Esse espaço tem a audiência pública de participação popular, a ata está disponível, toda a casa pode ler, pode buscar, pode correr atrás. Fiz essa discussão na Comissão de Finanças, coloquei tanto que ia ter audiência, quanto depois que as emendas chegaram. E aí? A responsabilidade é minha, que tenho pressa para que as coisas mudem? E desculpem, eu tenho pressa mesmo. Agora, sei que as coisas não vão acontecer de forma atropelada e não tenho nenhum interesse nisso, mas eu vou propor, vou tentar construir e deu errado, né? Que a casa está votando majoritariamente contra e o pior, gente, a gente tem que parar com isso, que fica feio para essa casa, quando a gente fala assim, eu confio 100% no executivo, ele pode fazer o trabalho sozinho. Nós estamos aqui para justamente trabalhar junto. Junto, como eu falei, menos de 1% do orçamento seria reajustado, trabalhado, discutido. Se a gente aprova isso aqui, o executivo tem a possibilidade de vetar e chamar a gente para falar assim, não, daqui não tem como tirar, mas como é que nós fazemos para fortalecer essa política que o legislativo considera importante? Agora, se a gente abre mão de votar, a gente está dizendo que não é importante ter mais recursos para combate à fome, para moradia, para cultura, etc. Então, assim, o que eu estou colocando aqui, o parlamento tem um papel fundamental de garantir a participação popular, mas de participar também com sugestões, o que nunca houve nessa cidade. Emenda impositiva é muito bom, mas ela é insuficiente. Nós temos que discutir 100% do orçamento. Essa é a nossa atribuição aqui. Obrigada. Vamos. Só para... Sim, pode. Para encerrar, presidente, a respeito da audiência pública, inclusive hoje eu estou participando da audiência pública. Porque, de novo, eu estou participando da audiência pública. Aqui, vereador, eu respeitei a fala da senhora. Hoje nós estamos participando da audiência pública. Todos nós aqui estamos representando o povo. Vou repetindo. Aquele que o povo achar que não representou ele, não vote nele mais. Simples. Aqui nós estamos... quem me colocou aqui, eu estou respondendo por eles. Eu estou votando por eles. A responsabilidade futuramente é minha. Futuramente é minha. Repito, precisamos, são quase todas importantes, precisamos do recurso, mas nós não podemos tirar de um lugar e passar para o outro. Nós temos que ir. Aonde nós vamos arrumar esse recurso? Então vamos atrás do recurso. E vamos discutir todos juntos e vamos conseguir o recurso. E quando a gente diz, vereadora, eu também, quando eu cheguei aqui, até hoje eu quero mudar. Eu quero que as coisas aconteçam rápido. Mas não é da forma que a gente pensa que acontecem as coisas. Isso aqui é legislativo, é um parlamento. Se eu quiser as coisas sozinho, eu não consigo votar tudo sozinho também, não. Não adianta eu querer colocar uma coisa aqui e querer que passe, assim que não vai passar. Tá, eu já fiz audiência pública aqui algumas. Mas eu chego com meus colegas, fulano, eu estou pensando, o que você acha? Vamos fazer, vamos construir? E outra coisa, nós fizemos, foi várias, em locais diferentes, lá na região do Pastor Edson nós fizemos lá no Misonguê, que hoje está sendo recuperado lá, nós fizemos audiência pública lá, fizemos várias na região do Veneza, para o povo falar para a gente o que era importante naquela região, e o povo cobrou na época, foi
asfalto de rua. No entanto, 70% das ruas foram feitas. Então, a gente ouviu o povo, sim. Então, quando eu chego aqui que eu tomo a decisão, eu não estou tomando só na minha cabeça, não. Estou tomando porque eu estou representando um povo aqui. Agora, se eles acharem que eu não represento eles bem, falaram que eu não ganhava nem a primeira eleição. Eu já ganhei 3, o secretário. Já ganhei 3, então eu já estou no lucro. Não tem problema, não. Mas eu vou tomar as minhas decisões de acordo com as minhas convicções. E se jogar junto, a cidade vai avançar muito mais. Porque nós empurrar um carro sozinho é mais difícil. Agora, conjunta 18 para empurrar, com certeza esse carro vai embalar.